Vamos dar prosseguimento aqui, então, à nossa resenha, para a gente ganhar tempo. E nós vamos hoje tratar justamente do vírus da mentira. Se você notar, ontem falamos sobre o vírus do medo. E hoje vamos falar sobre o vírus da mentira. Mas o que o senhor quer dizer com isso, com o vírus da mentira, hein, pastor? Meu querido guru, como dizia o Rolando Lero. Gente, hoje, quem lembra aqui que eu falei lá no início da pandemia, eu falei, gente, esse vírus, ele é laboratorial. E eu apanhei. Fala de coisas que não conhece, você não é sanitarista, blá, 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 aquela coisa toda, você já sabe, blá, 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 blá. Né? Como se a formação acadêmica desse competência às pessoas. É claro que a maioria das vezes dá, mas tem muito teólogo que não sabe nada, tem muito professor que não ensina direito, tem mecânico que é lambão, tem cientista que também não, infelizmente, com todos os recursos né? Então nós falamos, olha, gente, esse vírus é de lá no início. Como é que você sabe disso? Primeiro, gente, se eu não fosse pastor, professor, eu ia ser policial, eu ia ser investigador. De certa forma eu sou, né? Só que em outro mundo. De certa forma eu sou. Eu gosto de investigar coisas. E eu sinto o cheiro no ar de tramóia, gente. Eu sinto o cheiro no ar de certas situações. Digo assim, gente, isso não é normal, isso não é comum. E aí nós estamos vendo aqui, estou na CNN Brasil, entenda por que cientistas ainda estudam se a Covid-19 surgiu no laboratório. Falta de clareza sobre origens do novo coronavírus favorece a teoria de que a doença surgiu no laboratório. Especialistas dizem que são necessários mais estudos. Tá, vamos lá. Matéria. Os Estados Unidos estão mais perto do que nunca de superar a Covid-19, com metade do país vacinado e mais restrições retiradas. Mas estamos longe de saber como esse vírus que fez o mundo parar surgiu, o que é muito assustador, já que há sugestões crescentes de que ele não ocorreu apenas naturalmente, como muitos especialistas há muito tempo argumentam. Gente, isso é o site da CNN Brasil, não é o pastor Zé Maurício que está aqui, não é o José Maurício que está aqui, né, colocando para fora opinião pessoal. É um site de uma empresa conceituada. O New York Times também já desceu a lenha. Vamos entender que tem alguma coisa acontecendo aí. Sim, mas a CNN é obrigada a dizer o que é verdade, mesmo ela sendo comprada. Ela faz melhor que a Globo, porque a Globo nem isso fala. A Globo nem isso dá, nem essa notícia, a Globo nunca daria essa notícia. A Globo nunca vai querer colocar isso aí no Globo News, nos programas dela. Ela não vai perder o tempo dela colocando esse tipo de notícia. Então nós estamos vendo que as desconfianças estão sendo confirmadas. Desde o início. Gente, preste atenção. O que ocorre, gente, que agora estão desmontando o Anthony Fauci. Porque o Anthony Fauci, vamos entender, ele é um cientista. Agora sabemos que empresas particulares, talvez ligadas à CIA, né, inteligência americana, há uma empresa que hoje investe em Wuhan, no laboratório de Wuhan, para fazer um estudo sobre justamente o vírus que está no morcego para o homem. Isso é uma pesquisa que já está sendo feita há anos. Há indícios de que, ano passado, já em setembro, cientistas ou médicos já estavam infectados. Já estavam infectados ano passado. Só que entenda, nunca, mas nunca a China... Por exemplo, a China está dizendo quantas pessoas ela imunizou no seu país de 1 bilhão e lá vai bordoada? Não. A China nos contou quanto de óbito ela tem no seu país? Não. Então não espere honestidade da China, não espere da China clareza, não espere da China transparência. Agora, o que você pode esperar da China? Malandragem. O que você pode esperar da China? Artimanhas. O que você pode esperar da China? Ações traiçoeiras contra o mundo, mercado, força de trabalho. A China está comprando países, principalmente na África e na América Latina. Vamos compreender que eles estavam fazendo um estudo em Wuhan, Wuhan. E o que ocorre aqui é que esse vírus ou escapou, é uma das situações que coloquei no meu esboço aqui jornalístico, ou escapou, ou foi proposital. Ou, terceira via, não tinha pensado nisso, gente, ou sofreu, porque nada na China acontece sem que o PCC saiba, tá? Vou botar aqui minha terceira opção. Ou foi acidente,
ou foi proposital, ou o pessoal do laboratório foi sabotado pelo PCC, que é claro, desde que eles começaram estudos, eles têm que ter permissão para isso. A China não deixa você montar um estudo, seja lá do que for lá. Então, infelizmente, eles podem realmente, o pessoal do laboratório não ter a intenção de soltar o vírus, mas para o Partido Comunista Chinês, isso foi talvez uma mão na roda para eles criarem o tumulto mundial. E aí foram lá e sabotaram. Você acha que isso é coisa de filme de James Bond? Tá por fora, sabe de nada, inocente. Isso, 1984, George Wells. Gente, mas isso é uma realidade. Há muito tempo que a gente está falando sobre isso. Um abraço, Maria Mônica. Sim, Portas Abertas sempre manda para a gente notícias da igreja evangélica, a igreja perseguida, principalmente na China. Vamos entender, gente, o que é que está acontecendo aqui? As nossas desconfianças estão confirmadas. A China, ela está em guerra com o mundo agora. Interessante que, assim, governos... Deixa eu explicar para vocês uma coisa sobre política internacional e política interna. Nenhuma informação pesada, forte, informação daquelas que verdadeiramente levam você a refletir N coisas, elas vêm facilmente para você. Por quê? O papel do governo é deixar as pessoas em paz, tentar não alarmar uma população, porque certas informações, certas notícias, quando chega no coletivo, pode gerar histeria. Até porque tem pessoas histéricas no nosso meio. Tem gente que ganha com a desgraça, tem jornal, imprensa marrom, tem gente que vai fazer disso um sensacionalismo. Então, imagine um exemplo. Imagine você dando a notícia de que tem provas cabais que o vírus vai matar daqui a 5 anos. Vamos supor, o vírus vai matar daqui a 5 anos. Todos que pegaram o vírus de 19 e 20 têm 5 anos de vida. Imagine uma notícia louca dessa. E todos, a humanidade toda, literalmente, né? Irmão, um governo, ele tem o dever e a obrigação de manter isso em sigilo. O governo, ele tem a obrigação de manter essa notícia, essa informação guardada. Por quê, pastor? Porque você, ao comunicar pela Secretaria de Comunicação de um governo, ou pelo Ministério, seja lá o que for, que quem foi, preste atenção, de que quem foi infectado por esse vírus vai morrer daqui a 5 anos, imagine o caos que isso causaria no mundo todo. Preste atenção. Então, o que acontece? Governos se conversam. Autoridades executivas, elas se falam, presidentes falam com presidente, ministros falam com ministros. Então ninguém vai conversar isso com o povo para evitar o quê? O caos, a anarquia, a quebradeira. Então vamos entender o que acontece. Ninguém vai contar certas coisas em nível governamental, não vai chegar em nós, a não ser que haja um vazamento. Aí entra aqueles escândalos lá do WikiLeaks e outros mais, Wikileaks, sabe? Aí entra esses escândalos, tem que ser alguma coisa hackeada, porque naturalmente ninguém vai avisar, governo nenhum vai dizer para os Estados Unidos, não vai avisar para os americanos, para os norte-americanos, a Bélgica não vai avisar, a Inglaterra não vai avisar, a França não vai avisar, nenhum governo vai avisar as condições reais do que está acontecendo. Eles lá em cima sabem. Com certeza que no Brasil, o presidente, seus ministros, o ministro da Saúde e outros mais sabem, alguns senadores talvez, sabem o que está acontecendo de verdade. Por isso que hoje a China está sendo repudiada, a China está sofrendo um embate sociopolítico ou geopolítico pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Brasil aqui, através do presidente da República. E aí o que está acontecendo? A China, ela está tão ambiciosa, que ela está partindo para um outro nível de guerra, que eu tenho medo. Eu falei que eu não iria tomar vacina, dizendo bem claro a vocês que eu não quero influenciar ninguém. Eu sei que influencio algumas pessoas, mas eu não vou participar da vacina, porque o que nós já descobrimos aqui? As mentiras estão vindo à tona. Gente, a gente tem orado muito, e aí deixa eu levar para o lado espiritual aqui. Eu tenho orado muito por isso. A nossa igreja, quem acompanha a nossa igreja já desde o Facebook, no canal, agora da Igreja Batista Palavra Viva, falar nisso, se inscreva no canal Palavra Viva, se inscreva no canal José Maurício. O Reconnect virou José Maurício. E hoje vai ter mais um corte. Todo dia eu vou botar um corte do JM. São
recortes de mensagens, de estudos que 5 minutos, no máximo 10, vai fazer a diferença na tua vida. Ontem eu deixei um recorte sobre um testemunho meu, muito, muito engraçado, muito interessante lá no canal, mas que a partir dali foi um start para a minha vida de prosperidade, ou da minha vida espiritual como um todo. Voltando aqui, gente, deixa o like, tá bom? Deixa o seu like em nome do meu querido Jesus, do nosso querido Jesus, não é meu não, ele é todo nosso. Então, gente, vamos entender uma coisa. Hoje nós estamos vendo que todas as nossas desconfianças, elas estão sendo, confirmadas. O vírus é um fake, a gente só não sabe se foi acidente, a gente não sabe se foi proposital, ou a gente não sabe se foi sabotagem do PCC lá na China, em Wuhan. Já que eles têm Gente, os caras têm um serviço de espionagem à altura de Mossad, do M6, da CIA, eles têm um serviço de espionagem da KGB, até porque a Rússia preparou a China para isso. Já falei para você em outras resenhas. A Rússia está por trás da China. A expertise de guerra moderna é da Rússia. A Rússia é tão velha quanto a China. Tá entendendo, gente? Um abraço, Amarilis, aí em Holanda. Vocês estão compreendendo isso, amados? Eu quero que vocês abram a mente para entender de forma global o que está acontecendo. E aí, lá no final, a gente vai falar sobre a nossa posição enquanto igreja, a nossa posição enquanto povo de Deus, enquanto pessoas que estão dentro desse contexto. Então, gente, o que está acontecendo hoje? Enquanto você e eu dormimos, enquanto eu e você vemos... Eu e você não, que eu não vejo nem seleção brasileira, graças a Deus. Gente, esquece. Enquanto eu e você vê o Caicai do Neymar, enquanto a gente está preocupado com a Olimpíada, enquanto está tendo a CPI do circo, enquanto a gente está aí acompanhando lá o Lázaro... Gente, o Lazarento, deixa eu explicar para você sobre o Lazarento. O Lazarento não é satanista, gente. Pelo amor do santo de Israel. Ainda bem que é uma resenha, eu posso dar uns cortes assim e meter um assunto e voltar no outro. Mas olha só, o Lazarento é endemoniado. Aí sim, é um endemoniado. O Lazarento é alguém que está cheio de cão no couro, tá bom? E se algum pastor sério, um profeta sério, uma igreja séria, uma, presta atenção, no Brasil todo, se uma igreja se posicionar, se um profeta, um pastor, eu não fui autorizado por Deus a fazer isso, tá bom? Então não vou entrar numa... Se Deus falar para mim, filho, ora para esse cara ser preso, meu irmão, eu garanto a você uma coisa, eu creio no poder de Deus e eu creio na unção que Deus colocou na minha vida. Te garanto que em 24 horas esse cara vai ser preso. Porque ali, até agora, está todo mundo querendo usar arma. As armas dessa milícia ali não podem ser carnais, não pode ser arma de fogo. Oração. Não entre você nessa. Vou orar então para aprender. Ó, cuidado, calma, tá bom? Deus te pediu, vai lá e ora. Deus mandou, você ora. Então vamos entender, gente. Gente, satanista é milionário. Satanista anda de Rolls Royce, não fica se escondendo no mato, não. Satanista compra polícia, satanista compra presidente, satanista compra o exército, satanista compra o sistema previdenciário, satanista é dono dos bancos. Então, esse é satanista, tá bom? Tá bom, gente? Esse é satanista. Então, amém. Se o Ribas orou, estava falando com ele ontem. Ontem a gente estava conversando algumas coisas aqui sobre o que a gente vai fazer aqui no Rio. Orou. Só que eu não sou muito de orar, não, irmão. Tu sabe que eu sou de decretar. Aqui no Rio, nós vamos pegar 2 caminhões-pipas, eu vou demarcar várias ruas em volta da nossa igreja. Pedir 2 caminhões-pipas aqui à prefeitura, vamos ungí-las. Eu queria jogar óleo, mas não deixaram. Falei, pastor, você é louco, você vai jogar óleo dentro do caminhão com água, com um carro-pipa. Não, então vamos botar a mão na caçamba lá na boleia, no depósito de água e vamos caminhar as ruas aqui do bairro orando. Vamos orar e proclamar o Jesus Cristo na rua. A nossa rua, antes de nós chegarmos lá, querido, só fechando, eu vou voltar aqui falando do poder de oração. Nossa rua aqui tinha assalto de assim. Tem meses que eu não sei o que é um assalto, graças a Deus. Sim, vamos filmar. Tem meses que a gente não sabe o que é um assalto aqui. Sabe qual foi o meu decreto? Jesus, dá oportunidade para o bandido, para o ladrão, para o assassino se converter e pagar seus pecados com a justiça. Mas se ele continuar assaltando, passa o cerol, Jesus, mata todo mundo. Essa é a minha oração, sem medo de ser feliz. Cíntia, Deus te abençoe. Sem medo de ser julgado erradamente, tá bom? Estamos na graça, mas Jesus não mudou. Deus é o mesmo. Então o que acontece? Não, pobre não é satanista, pelo amor de Deus.
Pobre é feiticeiro ou bruxo. Você tem pobre, você tem pobre feiticeiro e bruxo feiticeiro. Satanista é elite. Por favor, gente, não ponha nome em quem não tenha, que não tem o know-how para ser. O satanista ele não é satanista porque é pobre ou rico. O satanista é satanista porque ele tem acesso a principados, a potestades poderosas. Pobre lida com Exu, Tranca-Rua, Zé Pilinta, Maria Mulambo, Caveira, Encruzilhada, tá bom? O rico lida com coisas que eu não sei nem o nome do cara. São mentores. O pobre é cavalo. Bom, o rico é mentoriado. O satanista é mentoriado. Porque os demônios que trabalham com o satanista não incorporam ninguém. Chamam, quando precisam, para alguns tipos de ritos, há alguns demônios que podem fazer conexão de alma, conexão neural. Aí é outro assunto. Vamos lá, voltando à vacina. Gente, foi acidente ou foi proposital? Foi acidente, foi proposital ou foi uma sabotagem? E aí? Preste atenção, gente. Isso foi um acidente? Sabemos que é algo particular. E preste atenção, não vou passar pano para os Estados Unidos não, tá? Porque são empresas dos Estados Unidos da América do Norte que estão envolvidas na China. Agora, como é que pode empresas americanas estarem dentro da China fazendo um teste laboratorial tão perigoso? Arma biológica, isso aí. Um servo de Cristo Jesus. Essa é a pauta que está aqui. Arma biológica, desenvolvimento de armas biológicas, gente. Compreendam isso, gente. Arma biológica, está na cara. A gente não tem outra, sabe, não temos outra opção de pensamento. Gente, o que eu quero tirar a doença do morcego para um ser humano? O que eu quero saber que um porco pode transmitir para o homem? A não ser que seja o que a gente estamos trabalhando para evitar a tênia, né, a solitária, a questão do porco. Estamos lutando porque o macaco passa na África, alguma espécie de macaco passa doença para o ser humano. Estamos lutando aqui para entender. Amém. Legal. Eu acho isso é válido. Sanitaristas, veterinários, médicos, biólogos, infectologistas, todos envolvendo uma força-tarefa para descobrir problemas de natureza endêmica, pandêmica, vírus mortal. Eu acho isso super bacana, aplaudo o esforço, se isso fosse nessa natureza, mas não é. A natureza da coisa é envolvimento, desenvolvimento de arma química biológica. E já provou que mata em massa. E já provou que tem capacidade de matar em massa. Isso foi só um teste. Gente, eu me lembro quando Deus me mostrou no final de 2019 a bandeira vermelha. Em princípio eu vi a Rússia, depois não entendi porque é China, mas hoje eu entendo, a Rússia está por trás da China, as bandeiras vermelhas se confluem. E eu via justamente a bandeira vindo pelo lado oeste do continente americano, do nosso continente América Latina. Sabe, vamos entender o que está acontecendo aqui. Gente, nós estamos dentro de um teste epidemiológico. Nós estamos vivendo, na verdade, gente, estão testando, olha só que legal, estão testando em nós o vírus, estão testando em nós um imunizante, vamos falar com esse negócio de vacina, imunizante. E que, vou ser sincero, não está dando certo. Preste atenção aqui agora, Jovem Pan, vou ver se vocês conseguem ouvir aqui, cadê? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se Chile. Olha o que está acontecendo no Chile. Rapaz, que legal. Erro ao renderizar áudio, reinicio o computador, não estou conseguindo. Tudo bem. A matéria da Jovem Pan. Qual é a matéria da Jovem Pan? Duas matérias. Uma é que eu li agora da CNN e a outra que o Chile, que tem uma taxa de imunização muito maior que a do Brasil, está, nesse momento, com uma taxa de infecção muito grande. Qual é a vacina que eles estão usando? Coronga. A coronga está reinfectando as pessoas que estão sendo imunizadas pela coronga, a chinesa, a que vem da China, que o Dória brigou para ter aqui. As pessoas que estão sendo vacinadas ou imunizadas por essa vacina estão tendo reinfecção, estão tendo casos, está vendo casos de reinfecção e está vendo casos, inclusive, de morte. E aí eu te pergunto, é proposital ou é acidental?
Por que não previram esse nível de reação adversa? O que está por trás disso? Quem está por trás disso? O que está acontecendo para que ninguém saiba o ocorrido disso? O que a gente precisa fazer, sabe? Quando é que vai surgir alguém que vai falar para nós mesmo, assim, que vai buscar para nós ou nos dar a verdadeira conexão disso tudo? O que está acontecendo? O que está havendo que nós não sabemos? Sabe, eu vejo muita mentira por trás disso tudo. O Chile imunizou muito mais que o Brasil, mas está adoecendo, gente. Está adoecendo. Está sendo reinfectado. Nós estamos vendo essas vacinas. E você vê nitidamente que, infelizmente, deixa eu ver se eu acho aqui para justamente dar a vocês uma reportagem, para não dizer assim, você está falando aí, mas você não sabe de nada, você está falando de coisas que você não tem noção, você está... Tudo bem, vamos lá. Vamos entender, então, o que está acontecendo aqui. Sabe, é importante que todos nós, gente, tenhamos a capacidade de raciocinar nessa hora, gente. Raciocinar mesmo. A gente precisa raciocinar o que está acontecendo. Primeiro, deixa eu sair do TikTok, né? Sair do TikTok é a primeira coisa que tem que fazer. O jornal americano cita, por exemplo, as ilhas Seychelles, Chile, Bahrein e Mongólia, onde de 50% a 68% das populações foram totalmente inoculadas majoritariamente com vacinas de 2 fabricantes chineses e, na semana passada, estavam entre os 10 principais países com piores surtos de Covid, de acordo com dados do The New York Times. A matéria destaca que todos esses países apostaram nos imunizantes produzidos pela Sinopharm e Sinovac Biotech, este responsável pela Coronavac, que até abril foi o imunizante mais utilizado no Brasil. A matéria destaca que nos Estados Unidos, cerca de 45% da população está totalmente vacinada, principalmente com doses feitas pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna. E os casos caíram 94% em 6 meses. Já Israel, que apostou nas vacinas da Pfizer e tem a segunda maior taxa de vacinação do mundo, atrás apenas de Seychelles, viu o número de novos casos diários de Covid-19 caírem para 4,95 por milhão. Enquanto na própria Seychelles, que dependia principalmente do imunizante da Sinopharm, esse número é de mais de 716 casos por milhão. Gente, a vacina da China é uma piada. A vacina da China não presta. A vacina da China está se comprovando que ela, infelizmente, é uma vacina que não vai dar o devido respaldo, que as pessoas que estão sendo vendidas, ou pessoas que estão sendo compradas pela China, o Brasil foi comprado pela China, não o Bolsonaro, mas parlamentares foram comprados parlamentares foram comprados pela China. Parlamentares estão brigando pela China. Então, vamos entender, muito cuidado com as vacinas. Eu não estou dizendo para você não tomar, preste atenção. Muito cuidado. O Dória ganhou muito dinheiro. Ele montou um escritório ele montou um escritório do governo de São Paulo já em 2019 na China. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi CEO de empresas na China enquanto estava desempregado aqui como político. Então eu tenho muito medo. Eu temo por esses homens que nos governam. Eu temo por esses governantes, prefeitos que têm conexão indireta com a China. Não quero demonizar a China, deixo bem claro. O povo chinês carece da misericórdia de Deus. O cidadão chinês, a pessoa que está no interior da China, carece do poder, da graça, do amor de Deus. O povo que está na China carece que nós tenhamos a capacidade de interceder e clamar a Deus para que o evangelho chegue lá. Mas o governo chinês, com certeza, já tinha preparado o imunizante desde o ano passado. Essa questão da vacina, gente, não tem a ver com esse ano de 2021 e muito menos 2020. Gente, deixa o like, ajuda o canal. Assina a notificação e depois deixe lá nos comentários o seu comentário sobre o tema. E deixa também, claro, se você quiser, deixa também sugestões de tema, tá bem? Sim, a coronga não é solução, não. É uma das piores vacinas, é a coronga. Eu quero que você entenda que a questão da pandemia ela é política.
ela é geopolítica, ela é financeira, ela é de mercado no sentido de bolsa. Gente, a China foi a primeira a se restaurar na queda de bolsa mundial. Todos os países ficaram negativos nas bolsas. Todos os países. Lembre-se disso em 2019. 2020. Todos os países ficaram negativos nas suas bolsas. Houve um movimento na Europa, há quem diga, não há provas, de dinheiro que foram buscado em Roma. Os Estados Unidos mandou buscar dinheiro em Roma. Do outro lado tinha o Soros, né, que queria esse dinheiro junto com seus amigos. Os Estados Unidos foi lá e pegou as reservas mundiais e levou, inclusive, da Alemanha, que já estava lá com os Estados Unidos. Então vamos entender uma coisa. Outra coisa que é mentira. Gente, é sabido que quando você é infectado por um novo vírus, você passa mal. Você tem febre, que é a reação natural. Você, dependendo do vírus... na verdade, há um desarranjo da harmonia do corpo. A fisiologia vai para o espaço, né? Então você tem diarreia, vômitos, febre, sudorese. Você tem dores de cabeça, dores no corpo, dores musculares, né? São vírus gripais, né? Os vírus gripais são, geralmente, eles provocam isso. Então você fica 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana. E quando você se recupera à base de fármaco, medicamento, repouso é um bom remédio, gente. Repouso, né? Que você volta a ter descanso para aumentar a imunidade. E você naturalmente deixa o seu corpo trabalhar para que ele gere anticorpos, para que o fenômeno T, que é justamente esses anticorpos especiais que vão lá e lutam contra o vírus, eles se multiplicam em volta do vírus para matar o vírus. Não só matam, não só se multiplicam em volta do vírus, mas eles também pegam informação genética do vírus para que possa haver reprodução dessa informação para todo o corpo. Você tem trilhões de células dentro do seu corpo e bilhões de células neurônicas no seu cérebro. Então, todas elas trabalham dando informação uma para outra, dividindo informação no WhatsApp interno aqui, ó, cuidado, o vírus trabalha assim. Então, antes de morrer, o nosso anticorpo, principalmente o fator T, esses anticorpos, eles passam informação para o resto do corpo. Então, vamos entender uma coisa. A princípio, toda pessoa que recebeu um vírus, ela está, em tese, imunizada para esse mesmo nível de vírus. Preste atenção agora onde é que entra a mentira, hein, gente? Se eu e você fomos infectados por um tipo de gripe, toda vez que essa gripe vier sobre nós, o nosso corpo vai identificar, nosso sistema imunológico vai identificar e vai começar a atacar com base na memória celular, genética que há daquele vírus e vai fazer o quê? Engolir esse vírus, correto? A gente, é claro, toma alguns remédios, ingere alguns medicamentos que ajudam a essa reação ser mais rápida para a gente não ficar muitos dias de cama. Ok, natural, todo mundo que já ficou gripado, resfriado, sabe como é que funciona. Tá. Quando esse vírus evolui, o que acontece? Essa memória celular, essa memória viral que está com o nosso anticorpo não é o suficiente para matar. Por quê? Porque vem coisa nova aqui, há um contra-ataque novo no vírus e os meus anticorpos ainda não têm essa informação. Então, até ter esse nível de informação para poder evitá-lo, eles vão levar um tempo. E pode haver óbito. E pode haver outras reações. E aí, o que nós fazemos? Nós ingerimos mais fármacos. Só que os primeiros fármacos que nós ingerimos, eles teriam capacidade para aquela primeira versão, a primeira cepa. Na segunda cepa, esse fármaco não tem capacidade total para ajudar o nosso sistema imunológico. Então acontece, fica uma guerra, fica um intermesso aqui entre cura ou não cura. E isso faz com que esse vírus que veio com uma cepa nova, uma evolução, consiga se proliferar mais. E aí é que vem o agravamento, aí é que vem as questões que levam a entubar. O que acontece? Então, essa imunização,
ela vai passar por um novo, os nossos anticorpos vai passar por um novo momento e precisa de muito apoio, de muito cuidado, por isso que se interna, para que o corpo, tendo forças, consiga novamente gerar informações, se fortalecer, e aí você tem que ter um sistema imunológico bem forte. Presta atenção. Se só temos uma variante, tecnicamente ou teoricamente, não precisamos ser imunizados. Até porque tudo que você passou, quando você tiver filhas, essa memória genética vai para o seu filho e vai para sua filha. Assim é a evolução da espécie. Tá? Charles Darwin explica isso. E não vamos entrar na questão de homem macaco, acredita em Deus ou não. Vamos falar da parte técnica do estudo de Darwin. Então, você passa essa memória genética para o seu filho, para sua filha, que vai estar pronto. Deus nos fez assim. A sabedoria não é de Darwin. Darwin descobriu isso, mas a sabedoria é de Deus. Vamos compreender? Por que eu tenho que ser vacinado se eu já venci o vírus numa primeira fase? Porque, na verdade, o que acontece é que esse vírus ele vai evoluir, porque ele é laboratorial, ele não é natural. Ele não nasceu de forma natural, ele nasceu como uma arma biológica, ou seja, ele nasceu com uma inteligência para fugir dos labirintos. Vocês estão compreendendo, gente? O Covid-19, SARS-CoV-2, é uma gripe, como todas as outras. Só que essa é avançada, porque veio de uma mutação de um animal, que é o morcego. A pergunta é, qual vacina vai dar jeito? 2, as reações são muito fortes em muita gente. Tem gente ficando com medo, porque vai para a cama, dor, febre. Uma reação natural. Olha, eu acho que a gente está sendo muito testado laboratorialmente. Eu acho que o mundo está sendo um grande laboratório gratuito. O mundo está sendo um grande laboratório para essas indústrias. A Pfizer está lucrando como nunca lucrou na sua vida. A China está lucrando como nunca lucrou na sua vida. Quero que vocês entendam isso. As grandes empresas estão tendo um lucro orbital. Nunca se vendeu tanto insumo, nunca se vendeu tanto remédio, nunca se vendeu tanta vacina, nunca se vendeu tanto utensílio de vacinação em massa. Eu tenho certeza que ninguém vai falar disso. Eu gostaria de ver o balancete da Pfizer, da Coronga lá da China. Gostaria de ver o balancete, inclusive aqui do Brasil, do Instituto Butantan. Gostaria que alguém me desse o balancete financeiro do Instituto Butantan no final do ano. Eu queria saber, eu gostaria de ver o balancete, colocasse no Instituto Butantan, aqui na Fiocruz, algumas empresas para fazer auditoria financeira. Gente, nós estamos dentro de um conluio de mentira muito grande. Sabe, a impressão que eu tenho cada vez que eu cavo, cada vez que eu pesquiso, cada vez que eu procuro, cada vez que eu vou mais a fundo, além da questão de diminuição da população mundial, que é uma visão viável, sim, mas por mais que haja isso, eu fico preocupado porque, assim, essa vacina da China ela já estava pronta. A China estava com um PIB positivo altíssimo. Quando todos estavam caindo, a China estava com um PIB positivo, todo mundo negativo. 2, a China foi a primeira a oferecer ajuda a todo mundo. A China botou o bode na sala e a China se ofereceu para tirar o bode da sala. Você entendeu? Terceira mentira que a gente vai colocar aqui, terceira ou quarta, nem lembro mais agora. Terceira ou quarta mentira que nós vamos ver aqui por trás da vacina é: ninguém pode afirmar, e afirmou-se um momento, e agora voltar atrás, de que
as pessoas imunizadas estariam protegidas. 98% que a vacina do Butantan dá de possibilidade de evitar a morte. Demitam, por favor, esse cientista, gente. Demitam. Se a vacina ela está incompetente para reinfecção, como é que eu posso dizer que, ao ser imunizado pela Coronavac, eu terei 98% de chances de vida? Como eu posso afirmar hoje, gente? Como eu posso afirmar hoje que eu, ao ser aplicado a Coronavac, a AstraZeneca, a Moderna, seja lá qual for, que eu não serei reinfectado? Eu tenho uma desconfiança, e aí eu vou deixar bem claro, isso não tem nada... como é uma resenha, eu não me vejo... Aqui é uma resenha, não é um estudo, não é um jornalismo, então me vejo, assim, estou batendo papo com vocês. Não me vejo na obrigação de dar uma informação extremamente técnica, mas vejo na obrigação de falar a verdade com vocês. Preciso sempre falar a verdade. Então vamos lá. Parabéns, João Maurício. Então vamos entender uma coisa. Quem me garante que, na verdade, cada vacina dessa, e aí entra a questão da teoria da conspiração. Eu assumo que pode parecer uma teoria da conspiração, mas como Hollywood dialoga, e eu creio muito no que Hollywood quer falar, gente, as mensagens subliminares nos filmes de Hollywood futuristas são maravilhosas. As mensagens futuristas de Hollywood para nós são mensagens espetaculares. Quem me garante que o vírus criado em laboratório veio para provocar, obrigar a humanidade a se imunizar com um imunizante que vai alterar, e já está alterando, isso aí não precisa nem, as cadeias genéticas, ou alterar a vida dos seres humanos a partir da próxima geração? Quem me garante que isso não é uma preparação para transformar o homem em androides? É o transhumanismo. Quem me garante que isso aí já não está preparando a humanidade para, como vi um filme na Netflix, mostrando que ninguém tem telefone mais, né? Tem um chip aqui atrás da orelha, a pessoa faz assim, ela vê os olhos dela, ela vê a imagem da pessoa e fala com a pessoa. Quem me garante que eles imitaram a Deus, faz a ferida e depois vem para curar, só que Deus cura. Eles não vieram para curar, eles vieram para piorar. Quem me garante? Sim, pode ser um processo de esterilização para diminuir a população mundial, porque em 2050 há uma probabilidade aí, de estudos que nós cheguemos a 9 bilhões de pessoas no mundo. E, gente, nós não temos recursos hídricos, porque nós humanos somos extrativistas. Nós comemos e não plantamos. Nós sujamos e não limpamos. Nós não geramos, nós não tomamos atitudes, nós não temos atitudes de reciclar as coisas, nós não temos atitude de reciclar água, reciclar insumos, a gente não faz o que países de primeiro mundo fazem, né? Separar lixo orgânico, papel, lata, e nós vamos precisar. Nós poluímos aqui no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara é super poluída. Nós sujamos nossos rios, nós desmatamos as nossas matas e florestas, nós matamos os bichos, nós levamos à extinção insetos e animais que são importantes para o bioma, para o ciclo de vida de um determinado bioma. Então, a verdade é que se você aumentar isso para 9 bilhões, vai ser um caos a Terra. As cidades, São Paulo e Rio, não aguenta mais de gente, pelo amor de Deus, gente. As grandes cidades, os grandes centros, mas principalmente São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não aguentam mais de pessoas. Nós não temos, estamos saturados de seres humanos. O Rio Tietê, Faria Timbó aqui no Rio, Baía de Guanabara. Entenda? Há um planejamento, sim, para redução populacional, só que ninguém tem... Como eu falei para você, os governos não vão assumir esse tipo de informação para você. O governo não vai dizer coisas que... Eu tenho certeza hoje que a ABIN, a nossa Agência Brasileira de Inteligência, sabe de muitas coisas que o presidente sabe. A CIA, não preciso falar nada. O M6 na Inglaterra,
o Mossad, Scotland Yard, FBI, ou seja, essa turma, Polícia Federal, tem escutas, tem interceptações de conversas a partir do solo, a partir de aviões, a partir da polícia, a partir do aeroporto, ou seja, há monitoramento, gente, pelo amor de Deus. Conheço muitos policiais, conheço muitos militares, conheço muita gente que trabalha nessa área, e eles falam, cara, hoje nós temos uma gama de aparelhos tecnológicos que conseguem hackear não só internet, hackear telefone, escuta dentro da sua casa, coisa de filme, mas sabe, interceptação de WhatsApp, interceptação de muita coisa. Nós estamos dentro de um momento, e eu preciso falar isso para vocês, que seria importante, é claro, ter paz, como eu falei ontem, ter paz na alma, mas ao mesmo tempo, é um tempo da gente ficar muito alerta. Não se distraiam. Não se distraiam. Há muitas coisas que vão acontecer ainda. Há muitas coisas que vão ainda ocorrer. Essa onda, preste atenção, até o final do ano, vamos ficar nessa lenga-lenga de vacina e tal. Ano que vem, automaticamente, por causa das eleições no Brasil, alguns vão querer fomentar, né, a questão da infecção, da Covid. Outros que têm interesse em serem governadores e presidentes vão tentar diminuir, porque eles vão querer fazer campanha. Então é importante que as pessoas possam ir para a rua para votar e outras coisas mais. Mas preste atenção, em 2023, a giripoca vai piar. Não só no Brasil, mas no mundo todo. A coisa vai ficar muito esquisita e é necessário que a gente fique muito focado na nossa vida, na vida com Deus. Esse movimento de mortes, gente, ele é só um princípio, ele está medindo como o mundo está reagindo. Preste atenção, todas as mortes são trágicas, não importa se é de um idoso ou de uma criança. Todas as vidas são importantes, de pobre, de rico, de artista, de gente que é muito conhecida, de gente que a gente nem sabia que ela existia. Mas um evento muito repetido, uma tragédia muito repetida se torna natural para a humanidade. E a insensibilidade, com o tempo, ela toma conta de nós. Por isso que Jesus falou que o amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade. Eu me preocupo com a nossa incapacidade de sentir a morte alheia, que não seja da nossa família. Eu me preocupo muito com a nossa incapacidade de achar normal não sair de casa, não ir para a igreja, não ir ao shopping, não ir à praia, não passear, não pegar avião, porque falei ontem sobre isso, o medo. Por isso que eu chamei ontem de o vírus do medo. O medo vai fazer a gente se trancar dentro de casa. E a forma melhor de matar as pessoas é deixando-as em casa, sem mobilidade. Numa guerra, quem está acuado, sem mobilidade, morre mais fácil, porque acha que, não, eu estou escondido aqui, ninguém me acha. Não existe isso em guerra. Gente, deixa o like aí, tá bom? Ajuda o canal, deixa seu like é muito importante. Ajuda e favorece o nosso canal para que a gente possa dar melhor conteúdo a você. Então vamos compreender uma coisa aqui que é muito importante. O fique em casa é uma estratégia. Aparentemente é coerente, né? Se está todo mundo infectado, por que vai para a rua? Para infectar os outros? Há uma coerência nesse pensamento, é correto. Só que o fique em casa ele tem prazo de validade. Fique em casa por um tempo para que todos sejam imunizados, vacinados, tratados, curados, hospitalizados, clinicados, ok? Montou-se tanto hospital de campanha, onde eles estão agora? Cadê os infectologistas, os biólogos que estavam na televisão toda hora, dando entrevistas, falando isso, falando aquilo, despejando a opção de desinformação? Onde estão aqueles que diziam... vê que o Dória parou, né? Só abriu uma CPI que o Dória começou a ficar um pouquinho mais calado. O pessoal começou a pegar a hipocrisia de todos esses.
Sabe? Então, entenda, ficar em casa é uma questão mesmo assim estratégica, goste você ou não. Porque olha só, qual era o certo? Eu, na minha concepção estratégica. Querido, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, lugares que estão aglomerados, eu orientaria as pessoas a ir para lugares distantes. Você que não foi infectado, procure um sítio, uma fazenda. Você que não foi infectado, saia do meio da aglomeração. Você que não foi infectado, se puder, cuidado, álcool, máscara, tudo bem, mas vá para um lugar mais afastado. Quando você manda todo mundo ficar em casa, em condomínio, a probabilidade de infecção ela triplica, ela quadruplica, porque o vírus, cada espirro, cada tosse, ele se propaga pelo ar, gente. Condomínios, uma casa do lado da outra, apartamento, no mesmo corredor você tem 4, 5, 6, 10 apartamentos. A pessoa que está tossindo, espirrando lá na sua casa, quando abre a porta. Gente, a máscara não é para não entrar, a máscara é para não sair. A máscara ela tem o papel de não deixar sair, desculpe aqui a redundância e o pleonasmo, ir para fora. Mas se eu estou tossindo, o que está acontecendo comigo? Eu estou tossindo. Eu estou dentro do meu apartamento, estou... aquele vírus está ali. Ele demora a morrer, ainda mais se não tiver sol. Quando eu abro a minha porta para o corredor, ele vai. Aí a pessoa, o meu vizinho está com máscara. Ele está achando que aquele vírus não vai entrar porque ele está com a máscara. Negativo. Aquele vírus vai grudar na máscara dele e com o tempo vai infiltrar. Quando ele vai respirar, está respirando. Entenda isso, gente. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Jéssica, está travando aqui não. Vocês compreendem isso, gente? Vocês estão tendo essa compreensão? O fique em casa era para salvar ou era para infectar? O Japão, ô Fernando, o Japão está resistindo às vacinas. Sim, deu problema aqui, Rosângela. Tá pedindo aqui tá pedindo aqui um complemento de programa para passar. Não sei por quê, o Media Player aqui tá dizendo que não consegue passar o vídeo, ele começa, mas para. Eu não sei qual é o problema aqui. Eu prometo a vocês que amanhã eu passo aqui os vídeos para a gente complementar nossas informações. Até porque eu gosto de falar, mas também quero me apoiar em coisas que têm nome, né? Acho Jovem Pan, CNN, então... Sim, quem ficou em casa teve mais infecção, gente. São mentiras. Por isso que é o vírus da mentira. E hoje a gente com um pouquinho mais de conhecimento, eu vou ser sincero, se a minha região aqui fica infectada e não está, graças a Deus, temos orado muito, eu ia pegar minha família, irmão, e falar, irmão, vocês dão licença, eu vou para um lugar mais isolado. Porque ficar aqui não é a melhor opção se toda a minha área está infectada. E aí eles mandaram a gente fazer o quê? Fique em casa para ser infectado. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Nós estamos numa resenha, deixando bem claro, não é um debate. Ninguém é dono da verdade aqui. Estamos falando de coisas que estamos estudando, procurando entendimento. Estamos aqui com a opção e, acima de tudo, com a vontade, a boa vontade de informar, de ajudar, de levar cada um de nós ao nível de preparação. Estamos em tempos difíceis. Se você crê em escatologia, apocalipse, fim do mundo, aí é cada um com seu cada um. Mas, estamos vivendo tempos difíceis. Então, prepare-se.